Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy, onde a gente fala sobre projeto 3D. Como viver de projeto 3D, como ser bem-sucedido nessa área e como, principalmente, ser cogitado pelas maiores empresas e maiores indústrias do mundo inteiro em projeto 3D. Eu vou chamar aqui a Gabriela Vasconcelos. E aí, Gabriela, boa tarde, tudo bom? Ao nosso podcast aqui. Gabriela travou um pouquinho. Aí, agora você voltou. Aí, agora eu tô. E aí, Gabriela? Olá, vamos lá. Então, esse podcast, né, é muito interessante, onde a gente traz alguns temas sobre projeto 3D, né, e como você evoluir nessa profissão e como você gerar oportunidades nessa profissão. E a gente está trazendo tendências, né, como a gente já falou, em outras em áreas diversas, né? E tendências do mercado e para onde o mercado está apontando, qual o melhor caminho. Então, um podcast muito, 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 muito enriquecedor, né? Então, vamos lá para o tema de hoje, né? Por que a indústria automotiva paga 10k em um projeto 3D como esse? Então, Anderson separou aí, né, alguns projetos 3D que a gente já desenvolveu e a gente vai explicar o porquê a indústria paga, né? Acima de 5 dígitos, né? E durante um longo período, né? Vamos ressaltar isso. Sim, com certeza, né? E esse entendimento é super importante, porque a partir do momento que você consegue perceber e entender isso, você acaba conseguindo se posicionar, certo? Exatamente. E assim, por que quando a gente fala assim, por que a indústria paga tanto em um projeto como esse, né? Por que paga 10, paga 20, paga 30? Por que ela paga isso, né? E aí a gente sempre traz aquela historinha, né? A gente conta a historinha para você entender o final, que é justamente quando a indústria paga ao projetista 3D esse valor. E qual é a historinha? Todo ano são desenvolvidas novas peças, né? Vamos falar novos veículos. São pensados, projetados, desenvolvidos, né? Todo ano tem inovação, todo ano tem materiais novos, soluções novas, montagens diferentes, né? Então, todo ano isso acontece. E quando isso acontece com um veículo que está sendo otimizado, se a gente parar para pensar um veículo de 10 anos atrás, como ele era, né? A gente está em 2022, o veículo de 2012. Como ele era, o que, é que ele tinha de tecnologia nele, né? E a gente vir para um do ano de 2022, a gente vai ver o quanto evoluiu, né? Trouxe para 10 anos para ficar bem claro. Mas se a gente pegar um do ano passado e pegar um desse ano, a gente também já vai ver uma grande evolução. Então, para isso acontecer, tem que ter o desenvolvimento de novas peças, de novos produtos, de novas peças do carro, né? Do carro como um todo e as peças que estão compondo ele. Então, precisa ter esse desenvolvimento. E como a gente já explicou, quem está na frente desse desenvolvimento, né, de trazer uma ideia para o virtual ou uma otimização do físico para o virtual, é o Progis 3D. Então, as indústrias automobilísticas, né, a gente está se referindo aqui a veículo, elas investem muito nessa otimização. Por quê? Porque é isso que vai garantir que o produto delas esteja no mercado, né? Esteja sendo consumido pelos clientes finais, que somos nós também. Então, isso vai garantir que o produto dela esteja ali competitivo aos demais e não seja descontinuado, ou seja, as pessoas parem de ter interesse naquele produto, aquele produto pare de vender, elas parem de faturar com isso. Então, elas precisam investir muito nessa fase de desenvolvimento, nesses novos projetos, para poder lá na frente ela ter esse lucro, esse faturamento, né? Então, uma fatia desse investimento que movimenta um mercado multimilionário é do Progis 3G, que está desenvolvendo ali desde a primeira peça, Anderson tem até aí um fastener, né? Desde a primeira peça, que é um pino de fixação, até peças muito mais complexas, né? Até peças que envolvem mecanismos, enfim, peças grandes, né? Peças caras, né? Que é muito acima de 10k o faturamento. Com certeza, viu? Aí você falou aqui, ó, de fasteners. Bom, para quem não sabe o que são fasteners, são componentes, peças que suportam a montagem de outras peças. Ou seja, se eu tenho
se eu tenho um painel de porta, por exemplo, então ele é montado, né, ele é clipado. Então dentro dele tem essas pecinhas aqui, ó. Aqui aí você vai no sheet metal, né, o peça plástica com o sheet metal, ele vai e clipa. E aí fica preso, entendeu? Então são foam fasteners, né, que são exemplos de peças de produtos que a gente desenvolve aqui mais, ó, quer ver? Esse aqui é o mais comumzinho, tá vendo? Aqui, ó, Uhum. mais comumzinho. E é bem bacana esse desenvolvimento, porque é justamente como a Gabriela falou, toda a indústria, toda o, todo o, todas as áreas principalmente da indústria, quer seja civil, equipamentos, automotiva, o que quer que seja aeroespacial, ela sempre está desenvolvendo novas soluções. Por quê? Porque nós, seres humanos, sempre precisamos de coisas novas, porque a gente não compra sempre as mesmas coisas, é difícil. E isso é uma sacada que a indústria já pegou há muito tempo. E por isso que o projeto 3D ele é muito importante. Aí tem uma pergunta para a gente aqui, o que é o projeto 3D? O projeto 3D é a arte de você pegar uma ideia, uma proposta e jogar no dígito para o desenvolvimento, para que ele seja desenvolvido, fabricado mais rápido. Ou seja, se eu tenho um processo de projeto, de desenvolvimento de produto em 3D com auxílios das ferramentas digitais, acaba que eu consigo ser mais rápido e mais assertivo, principalmente para economizar tempo e dinheiro, por exemplo. Certo, Gabriela? Exatamente. E na live de ontem a gente deu um exemplo muito interessante, né? A gente deu o exemplo de um artesão, a gente comparou, né? Um artesão. Então, quando você fabrica algum produto sem um projeto 3D, né? Sem essa peça, esse produto no virtual, né? Digamos que você vai fazer uma panela, né? Então, quando você faz ela sem um projeto no virtual, você tem dois pontos. Quando você precisar de qualquer informação desse produto, você vai ter que ir diretamente no produto. E se esse produto não tiver mais com você, já tiver sido vendido, digamos assim, você não tem mais acesso a essa informação, né? Então, já é um problema, sim. E o segundo ponto também, que a gente citou na live de ontem, você não consegue fazer isso em escala com conformidade. O que eu quero dizer? Muito dos maquinários, né, digamos assim, que fabricam peças em grandes quantidades e com conformidade. Vamos dar um exemplo de brinquedo agora. A gente deu um exemplo na área automotiva, vamos dar um exemplo aqui com brinquedo, com embalagens, enfim, né? Você quer fabricar uma garrafa. Essa garrafa de 500 ml, né? Eu falei brinquedo, já estou falando de embalagem, mas é porque é até interessante porque qualquer área, né? Qualquer indústria, qualquer segmento, qualquer divisão das indústrias que a gente costuma falar, né? E a gente tem inúmeras divisões, utiliza do mesmo princípio e trabalha com projetistas 3D. O projetista 3D está presente em qualquer uma delas. Então, se você quer fazer uma garrafa de 500 ml para comportar 500 ml de água, ou enfim, você quer fazer ela, você tem a medida dela, você tem o design dela. Imagine que você não tem esse produto no 3D. Essa garrafa, o maquinário dela em si, ela utiliza de um produto 3D, né? Então você já não conseguiria fazer ela. E digamos que você fizesse ela manualmente, o que é quase impossível. Você não teria histórico para as demais garrafas. Você ia produzir uma única garrafa ou ia produzir mais de uma garrafa com medidas diferentes, por mais próximas que ela fosse, se você fosse ir para casa decimal ou centesimal, você ia ver que ia ter diferença, né? Então já não ia ser. E poderia também não sair com o mesmo design. Então é necessário um projeto 3D para tomar como base, para ser aquele. É como se a gente tivesse aquilo arquivado. Né? A gente ia ter todas as medidas, a gente ia ter todas as informações de material, de cor, de design, de textura. Então a gente ia ter tudo ali armazenado. E para os demais projetos que iriam vir, que vão vir na frente, você ia utilizar desse projeto já existente, né? Inclusive para fabricar. Então é muito importante e todas as indústrias, grandes empresas, grandes indústrias e indústrias também sabem disso e utilizam isso.
Então, todas elas têm um projeto, têm um projetista 3D trabalhando, né, desenvolvendo os produtos dessa própria empresa. E um outro ponto que a gente também falou na live anterior, você consegue otimizar o seu produto. Porque quando você traz uma ideia do físico, né, ou uma ideia que você está na mente, você quer conceber ela, né? Quando você traz essa ideia para o virtual, você consegue otimizar. Por quê? Porque você consegue ver detalhes que você pode fazer no design que vão otimizar o seu produto, que vão deixar o seu produto mais bonito. Ou com a ajuda de ferramentas digitais também de validação que a gente comentou, você consegue ver se seu produto está funcional, se seu produto está resistindo. Então, quando tudo isso é feito no virtual, você consegue otimizar seu produto sai mais barato, né? O custo-benefício, seu produto sai com a resistência excelente, ou seja, não corre risco de falhar. Seu produto está validado. E as empresas sabem disso, e as empresas visam o quê? Economizar e satisfação com o cliente. O custo-benefício e a qualidade, obviamente. Então, como elas visam isso, elas investem nesse desenvolvimento para que lá na frente elas colham os frutos. Exatamente. E uma coisa interessante que você falou é assim, é, os lessons learned, que é os aprendizados, a cada projeto a gente toma umas cabeçadas normal, né, em qualquer projeto, e você aprende com aquilo. Então, a indústria, com a sua evolução, ela acaba sacando isso também e catalogando, foi o que a Gabriela falou. Então, a gente dificilmente a gente sai do zero. Hoje em dia é muito difícil a gente sair do nada. A gente sempre sai de algum projeto que já está funcionando, que já deu certo, já teve otimização, para algo novo. E aí faz os ajustes, faz as inovações em cima disso. Isso torna muito mais rápido. Por isso que a gente saiu de desenvolvimento de carro de 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, para 1 ano e meio, sai um modelo novo de carro. E a tendência é acelerar isso, né? Ficar cada vez mais rápido. Por quê? Porque a gente tem toda uma tecnologia aplicada e tem profissionais que trabalham com isso e aprendem sabem as ferramentas digitais, sabem trabalhar como fazer e fazer com que o projeto seja mais rápido. Quer ver um exemplo? O tema da nossa live de hoje é assim, por que a automotiva, né, as indústrias automotivas pagam, por exemplo, vou pegar uma peça exemplo dessa aqui, ó, essa aqui, o miolo, né, de uma chave de um carro, por exemplo, e a própria chave, né? Por que que esse profissional que tem essa habilidade, ele consegue ganhar em média R$ 10.000 por mês, 10K por mês? E por que que esse profissional que sabe fazer essa engenharia, esse desenvolvimento dessa peça, nesse projeto 3D aqui, exatamente nesse, por que que esse cara, essa mulher, né, esse homem, esse profissional, consegue ter essas rentabilidades? Pelo seguinte, a indústria automotiva, principalmente a indústria automotiva, toda a indústria ela é multimilionária. Os produtos dela são muito caros, porque é muito caro fazer. Então, imagina você que você consegue fazer um projeto 3D de um mecanismo desse de chave. Não é simples, cara. Não é simples. Tem uma trava, tem até uma travinha aqui, ó, que é até ruim de tirar ela, mas eu não vou nem tentar, porque eu vou precisar da chave de fenda aqui. Mas beleza. Tem uma travinha, tem um mecanismo. Eu consigo montar, eu tenho que fazer uma simulação dele aqui interna para ver se a chave tá abrindo e fechando, tá vendo? Essa aqui, ó, nem tá, ó, tá até com problema. Eu acho que eu não foi eu que fui o projetista desse cara, não. É. Mas assim, fora brincadeira à parte, ter esse conhecimento e ter essas habilidades faz com que você esteja apto a trabalhar em multinacionais no Brasil ou no mundo. E a média do salário, pode ter certeza que é em torno de R$ 10.000, né? Para profissionais que queiram aprender e queiram viver essa experiência, principalmente na automotiva. Quer ver um outro exemplo? Essa pecinha aqui, ó, ele também é um fastenerzinho, né? Um clipezinho, tá vendo? Olha que engraçado, esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, a gente fez uma engenharia reversa dele. A gente recebeu a nuvem de pontos, porque não tinha o CAD, é muito antigo essa pecinha. É uma pecinha de travamento, né? Sabe o banco? O banco, aí tem o sleeve lá. Então, essa pecinha é que, se você perceber no seu carro, se for lá, você vai ver essa cabecinha aqui, ó. É onde o apoia-cabeça entra e é Tá. travado. Essa pecinha aqui, opa, caiu. Essa aqui.
Então, é muito antigo esse produto, né, essa peça. Então, a gente fez umas melhorias nele. O que a gente fez? A gente fez uma engenharia reversa. A gente pegou a nuvem de pontos que veio, a gente pegou e fez o alisamento, fez a engenharia, fez toda a peça de novo, para poder fazer de novo o molde. Então, a grande sacada que tem aqui hoje, e aí você que está seguindo a gente pode fazer perguntas, tá? Quem tiver no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, onde for, Facebook, o que for, pode contactar com a gente aqui, fazer perguntas que a gente está aqui para responder. Mas a grande sacada que a gente tem hoje aqui é que você precisa desenvolver certas habilidades específicas para que você tenha as melhores oportunidades de emprego e faturamento no Brasil e no mundo. As empresas estão num novo momento agora que elas estão investindo muito mais. A gente sai de 2 anos de pandemia forte, né? Forte, ainda não está 100% controlada, mas foi muito forte antes. E todo mundo parou de vender, foi horrível. Agora é uma corrida é um outro momento. Então, quem pegou essa sacada que a gente já falou nas lives anteriores, ano passado, inclusive, a gente já falou isso. Quem se preparou lá atrás, agora está tendo excelentes oportunidades, né? Então, saber como atuar nessa área de projeto 3D é super importante para que você tenha excelentes resultados de trabalho e de oportunidades, certo, Gabriela? Exatamente. E assim, você pode estar se perguntando, mas é difícil, né? Anderson mostrou pecinhas pequenas, pecinhas um pouco maiores. Pode ser complexo à primeira vista, assim, não é, tá? Não é. É um recado que a gente sempre deixa nas nossas lives. Você, mesmo sem informação nenhuma, mesmo sem conhecimento nenhum, sem contato nenhum, eu já ouvi falar o que é isso, mas eu nunca tive contato. Não, eu nunca nem ouvi falar, não sei nem o que é. A gente tem até alunos nossos que são de outra profissão e estão migrando para essa profissão, né? Estão se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. Então, é perfeitamente normal, viu? Você não conhecer e você aprender e se desenvolver. Ou seja, não é uma profissão que está distante de você, não, tá? Tá mais perto do que você imagina. E não são softwares, é muito difícil. Não, não é. Né? Isso é algo que a gente cria quando a gente não conhece, quando é algo novo. A gente acha que a gente não vai conseguir. Mas quando a gente está fazendo, quando se vê, a gente já está realmente um expert e nem sabia, né? E nem viu esse tempo passar. Então, não são ferramentas difíceis, não é um trabalho que exige grandes formações, que exige você ter uma estrada longa, não é. E a gente aqui, como Dortec Academy, está justamente aqui para isso, para encurtar o caminho, para tirar o caminho mais rápido e o melhor caminho para você chegar. Porque, sim, é uma área que está demandando de muitos profissionais e a gente não está encontrando, não tem profissionais que saibam utilizar e desenvolver produtos como esse que Anderson está mostrando. Então, não tem. A gente está dando um exemplo aqui de automotivo, que são peças que a gente tem com a gente, até no escritório, mas não é só isso, tá? Tem várias indústrias, são mais de 11 áreas, mais de 11 indústrias, ramos diferentes, né, que a gente pode seguir. E que a gente já citou aqui, naval, eólica, de energias renováveis, né, automotiva, de brinquedos, de embalagens. Então, são muitas indústrias correndo e otimizando seus produtos e lançando novos produtos o tempo inteiro no mercado. E precisa de projetistas 3D desenvolvendo esses produtos internamente antes. E elas estão investindo por isso. Então, por isso que a automotiva, como qualquer outra, a gente vai fazer, a gente voltou essa para a automotiva, mas a gente vai fazer para outras áreas, para se na sua cidade. Na minha cidade não tem nenhuma fábrica aqui, né? Nenhuma montadora, mas tem uma fábrica de embalagens, por exemplo. Então, eu queria saber as oportunidades, como é que eles pagam. A gente vai trazer aqui também nas nossas lives, né? Falando sobre um pouquinho delas. Então, por isso que essas indústrias estão pagando esse valor a projetista 3D para desenvolver os novos produtos e produtos inovadores para eles. Excelente, viu, Gabriela? E é isso mesmo. E uma coisa que você falou aqui, ó, eu acabei lembrando agora, a eólica, ela está crescendo muito, certo? Muito, muito. A energia renovável é bastante importante para a sustentabilidade e está crescendo muito. Você acha que, uma pergunta, você acha que vai estagnar o desenvolvimento em pá eólica, por exemplo, nas Nunca, turbinas?
Nunca. Porque é como tudo na vida otimiza, né? Então, hoje, se a gente consegue produzir, né, com a pá eólica com uma quantidade de energia, você acha que a gente otimizando o design dessa pá, a gente não consegue otimizar, ou produzir um pouco mais? Até turbina também. Claro que consegue, né? E é por isso que tá aí. Exatamente, entendeu? Então, a tendência é sempre melhorar, otimizar. Por exemplo, a técnica de modelamento em composto, modelamento por compósito, é usada por muitas empresas, inclusive a automotiva. Mas a indústria, a Embraer, por exemplo, e empresas que fabricam pá eólica, por exemplo, como a Aeres, que é a nossa cliente parceira, elas precisam, elas demandam de profissionais que tenham essas habilidades. E o modelamento em compósito, você tem imagina você uma pá eólica, por exemplo, e você, ou não, uma asa de avião. Então ela tem a casca que ela tem o designer dela, certo? E aí, o que é feito? O modelamento em composto ele é feito por camadas por conta da resistência. Então, as grandes empresas, a Embraer, por exemplo, ela precisa muito de profissionais que detenham esse conhecimento. Tá? E outra, uma coisa importante também. A automotiva usa modela muito pouco, mas usa também técnicas de engenharia, de projeto 3D, de modelamento em composto. Por quê? Porque ele reduz os investimentos em ferramental. A depender do volume que você consegue ter o produto por exemplo, com base no composto, por exemplo. Então isso é fantástico, entendeu? É uma técnica muito boa. E o projetista 3D, ele está diretamente ligado a isso, a essa solução. Exatamente, exatamente. E para inovar, né, não é só criatividade também não, tá? É estudo, desenvolvimento. Você pegar uma peça de referência, por exemplo, já existe uma pá eólica, você vai otimizar ela, né? Então, as soluções, as criações, como a gente fala, né, o projetista cria soluções. E de fato, são peças que vai solucionar algum problema, né? Então, se essa caneta aqui, ó, você fez essa caneta, por quê? Precisava escrever, né? Então, foi desenvolvido. Como era antigamente, né? A gente voltando aí. Como era antigamente. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Até hoje a gente tem esse modelo, tem outros modelos. Então, qualquer produto, né, que eu possa estar vendo aqui agora e pegando, é desenvolvido e otimizado com frequência por um projetista 3D. E as empresas, elas pagam por isso, né? Então, uma fatia do investimento que toda empresa faz é do projetista 3D. Porque sem ele, não tem produto, não tem otimização, a empresa não consegue vender, né? Como é que a empresa que fornece essa canetinha aqui, ó, vai vender se não tem um produto, né? Se ela não consegue fazer esse produto em larga escala, né? Não tem um projeto 3D que possibilite ela a fabricação, né? E a fabricação em larga escala, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, não é isso? Com certeza, viu? Bacana. E quer ver uma outra solução que eu vou trazer aqui agora? Uma outra sacada? Você sabia que essa peça aqui, ela era de aço fundido, sabe? Esse núcleo aqui, né? Aço fundido. Uhum. Ele é um pouco mais leve, né? Mas mesmo assim, ainda não era o ideal. Você sabia que a solução para a primeira proposta para poder mudar essa peça veio de um projetista 3D? Foi um projetista 3D, um projetista de produto 3D, que criou a primeiro modelo dessa nova proposta aqui em polímero, em plástico. Com isso, essa peça aqui exclusivamente, ela precisa ser injetada, né? Porque essa aqui, na verdade, é o núcleozinho, né? Onde vem a chave para poder fazer a conexão, né? Então, esse cara aqui, a primeira, então ela era de ferro fundido, pesada, que ela é mais pesada do que se eu tirar esse núcleo aqui, ela vai ficar mais leve ainda. Só que o que é que isso acarreta? Se eu tenho uma peça, essa peça aqui, né, um outro material que não seja polimérico, ela vai ser um pouco mais pesada, natural. Se ela é mais pesada, eu tenho duas dela por carro. Então, eu tenho a quantidade de peso dela duas vezes no cada veículo. Se eu tenho esse peso a mais,
seguramente o meu rendimento, o meu consumo de combustível é maior, o de energia é maior, e assim vai acarretando. O material é mais caro e tudo mais. Então, quando Exatamente. o projetista 3D teve a sacada de falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui em polímero, e começou a modelar. Começou a fazer, pegou o original, pegou o primeiro lá, o primeirão, e começou a modelar ele. Então, antigamente ele era cheinho aqui, ó, sabe? Ele era Uhum. cheinho aqui. Aqui também cheinho aqui, ó. Enfim, ele tinha uns rebaixos aqui normal, como tem isso aqui, mas ele era mais sólido aqui. O que foi acontecendo? Pegou o volume, o engenharia reversa, pegou o volume dele, começou, protegeu a região de fixação e começou a modelar e colocar nervura, reduzir espessura, fazer os buraquinhos aqui, os cantinhos aqui, ó, para ficar mais leve, e botou as nervuras para ele resistir à força, né, que é aplicada nele. Foi feita uma análise geológica para ver De se dava validação. para validação. Foi feita uma análise estrutural para ver se ia romper, se essa flange aqui ia romper, se essa de cá ia também quebrar, né? Enfim. Pronto. Passou. Hoje essa peça é injetada, o custo de fabricação dela é muito menor do que antes, produz mais leve, mais barato para a empresa, enfim. E aí o ciclo se segue, né? Então, por Uhum. isso que o projetista 3D, que tem uma mentalidade que a gente chama de 7DMA, ele consegue ter excelentes oportunidades de emprego no Brasil e no mundo, ganhando excelentes salários. Exatamente. E ó, a gente tem um vídeo no nosso canal, né? Então já aproveita e já vai lá conferir, segue a gente. A gente tem um vídeo no nosso canal, né? Que é um vídeo mais técnico, que a gente está colocando a mão na massa, onde a gente está mostrando a otimização de um bracket de um helicóptero de brinquedo. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu, né, de otimização de um bracket. Então, você vê o bracket maciço, como o Anderson estava citando aí da chave, o bracket maciço, e a gente fez uma análise de validação e um remodelamento de otimização, e ele ficou com os espaços, né, a gente reduziu o material, a gente reduziu, se eu não me engano, foi 40% de material. Então, assim, isso em larga escala, como o Anderson falou, né, isso foi para um helicóptero de brinquedo. Quantos são produzidos? A mesma coisa para carro. Então, quanto de material você não está dando de save no projeto, né? Quanto você não vai reduzir o custo de fabricação, o custo de produção daquela peça e num todo, né? Então, os projetos 3D também estão aí nesse desenvolvimento contínuo de otimização. E são muito bem pagos para isso, porque o save, digamos que a empresa, vou dar um chute aqui, tá? Digamos que a empresa fature, né, lucre 1 milhão de redução de custo. Estou dando um chute aqui, que pode ser muito mais que isso. Então, digamos que lucre 1 milhão de redução de custo, né? Quando você multiplica quantos carros são fabricados no dia, isso no mês, isso no ano. Então, digamos que lá na frente fature isso, né? Então, a fatia que o projetista pega disso, digamos que ele fature 10k o projetista. Então, a fatia é muito pequena para o que a empresa está ganhando, né? Então, elas de fato elas estão pagando sim e estão pagando muito felizes com isso, pode ter certeza. Não, seguramente paga mesmo, viu? Porque o que acontece é uma coisa importante. E aí talvez seja esse ponto máximo da nossa live de hoje aqui. Você que é projetista 3D ou que quer entrar na área de projetista 3D tem muita oportunidade. Mas tem uma coisa importante. Para que você tenha excelente sucesso e resultado, e você tenha uma carreira promissora com bastante oportunidade, você precisa saber galgar os caminhos corretos e aprender as habilidades específicas. É isso que estamos fazendo aqui hoje na Dortec Academy, nas nossas lives. Se você souber o passo a passo de como fazer, como trilhar esse caminho, você vai ser bem cogitado pelas grandes empresas no mundo inteiro, não só automotiva, como outras que nós falamos aqui, indústrias, equipamentos, tudo mais, para viver de projeto 3D ganhando, faturando muito, muito bem. Então, se você quer ter essas informações, se você quer se aprimorar nisso e entrar na área, e não precisa, é uma coisa que a gente já falou isso aqui outras vezes, você não precisa ser formado em engenharia, por exemplo. Né? Não precisa. Você pode iniciar, e aí a gente recomenda que você faça engenharia, nada de errado com a faculdade, mas para você crescer, você precisa
ter uma base sólida. É isso que nós estamos trazendo aqui. Então, segue a gente nas redes sociais, vai lá, segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente tem sempre conteúdo novo toda semana, trazendo esse conhecimento para você, para que você saia do ponto A para o ponto B num percurso muito mais curto. Certo, Exatamente. Gabriela? Exatamente, disse tudo. Então, a gente se vê na próxima live. Esse bate-papo foi bacana, esse entendimento foi muito bom mesmo. E a gente se vê na Deixa sua próxima live. dúvida. Deixa sua dúvida. Se você tem algum tema específico que você quer que a gente abra mais, né? Comente mais, explique mais, traga até exemplos, Exatamente. né? Exemplos que a gente já viveu, exemplos do nosso dia a dia. Então, deixa nos comentários ou deixa pra gente no direct, né? No Instagram, enfim. Fala com a gente que a gente vai estar sempre muito atencioso em responder e gravar uma live também falando sobre isso. Com certeza. Beleza? A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.